Gostaria de convidá-los a abrirem as nossas Bíblias no capítulo 13 da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 aos Coríntios. Vai ser colocado aqui na tela. Quero cumprimentar também os irmãos que nos assistem aí pelo YouTube e agradecer os amados ali da multimídia que já está nos dando todo o suporte. Amém. Todos acharam? Então nós vamos aqui ler capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos lá. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje todos estão sabendo, estamos aqui para adorar o Senhor nosso Deus, para glorificá-lo na beleza da sua santidade e dar graças aqui pelo aniversário de casamento dos nossos amados pastor Pedro e Ana Botelho. Eles estão comemorando hoje 45 anos de casamento. Trata-se, portanto, de bodas de rubi. Mas antes de eles chegarem aqui às bodas de rubi, eles tiveram que passar primeiro por 44 outras bodas. A palavra boda, ela vem da palavra latina, vota, palavra vota, que dá a ideia de promessa. Daí vem a promessa ou as promessas que ambos se fazem no dia do casamento, e sempre quando há aniversário de casamento costumam-se renovar essas promessas. Daí a palavra boda. Muito bem, a primeira boda que o casal comemora anual, porque existem nos 12 primeiros meses ou nos 11 primeiros meses as bodas mensais, mas as bodas anuais, a primeira boda que o casal comemora
é a boda de papel, ou as bodas de papel. Por que papel? Primeira boda. Papel é frágil, papel rasga, suja, pode ser queimado, estragado, amassado. Primeira boda. Mas o casal que não para aí, ele começa a se fortalecer, ele começa a fortalecer o seu casamento, até chegar, por exemplo, como hoje, que este ilustre casal chegou, bodas de rubi. E o rubi, ele tem algumas características bastante interessantes. Ele é uma pedra preciosa, é uma pedra dura, uma pedra que tem uma longevidade quase igual à do diamante e uma dureza, ela só perde para o diamante. Então é uma pedra preciosa, muito resistente, com um vermelho intenso e vibrante, que representa o fogo ardente do amor. A cor vermelha é popularmente conhecida como a cor da paixão e do amor. Outra característica do rubi é a sua resistência. Ele é considerado uma das pedras, como eu acabei de falar, mais duras da natureza. Porque o rubi revela, ou para que o rubi revele a sua beleza, ele precisa de ser lapidado. Dessa forma, são a mulher e o homem no casamento, dessa mesma forma. Eles são mutuamente lapidados, para que a beleza interna que existe em ambos seja manifesta. A natureza, desculpe, a natureza do rubi denota que um casamento alicerçado no verdadeiro amor é capaz de superar qualquer obstáculo e de resistir às intempéries do tempo, conduzindo-o mais e mais à maturidade. Em Provérbios capítulo 27 e o versículo 17 diz que o ferro com o ferro se afia. O que afia uma faca? Um outro ferro. A faca é de ferro, um outro ferro vai afiar a faca. E lá nesse meu versículo diz que assim é o ser humano. Um ser humano afia o outro ser humano. E não existe um outro lugar mais propício e que acontece mais afinações do que no casamento. Martim Lutero, o reformador protestante, ele disse uma certa ocasião que um ano de casamento dele burilou ele, lapidou ele mais do que 10 anos de claustro. Eu tenho certeza, pastor Ana tem sido a lixa do pastor Botelho, como tem. Pastor Botelho também tem sido lixa na vida dela, como o marido é lixa na minha vida e eu na vida dela, e assim sucessivamente, não é? A gente tem sido aperfeiçoado no relacionamento. E nesta noite eu gostaria de meditar com vocês sobre 4 olhares que todo casal precisa de ter, principalmente na época do aniversário do seu casamento. Isso pode acontecer todos os dias, mas principalmente no aniversário de casamento. 4 olhares. O primeiro olhar do casamento é o olhar ao passado. E um olhar ao passado com gratidão. Nós revisitamos o passado por meio da recordação. Olha que palavra linda, né? Recordação. E essa palavra, ela vem do latim, que é o prefixo ré, mais cordis. E cordis, no latim, é coração. O que significa recordação? Significa voltar a passar pelo coração. Isso é recordação.
E não há melhor tempo de recordação do que o aniversário de casamento. Entretanto, essa recordação, ela precisa de ser seletiva. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz o seguinte: eu trago à recordação, ou à memória, em outra versão, aquilo que me dá esperança. E aqui nós temos uma memória seletiva, e essa memória seletiva é a que deve ser utilizada nesse momento, para coar aquelas pequenas lembranças de tristeza, porventura que exista, e eu acho que em todo casamento existe. Escoa aquilo, seleciona e pense somente nos pontos positivos, aquilo que dá esperança. A recordação seletiva é um exercício da memória afetiva, que atualiza os nossos mais puros pensamentos e sentimentos pelo outro. Amar é um ato de vontade, inclui as emoções, inclui a inteligência. Mas a gente pode perguntar nesse momento: recordar o que no casamento? Nós damos aqui ajudamos com alguns pequenos exemplos. Recordar, por exemplo, irmã, no primeiro encontro, o primeiro olhar. Eu não estou falando somente com o casal aniversariante, mas com todos os outros, todos nós. O primeiro toque, o primeiro abraço, o primeiro beijo, a primeira viagem juntos, outras viagens, outros momentos gloriosos. Aquele momento em que vocês estavam viajando, parou para ver uma montanha azul, parou para ver uma pedra linda. Esses momentos, é um momento hoje de recordação, de evocar aquilo que está lá no coração. É uma recordação que nos causa saudade. Como um poeta escreveu: saudade, fonte encantada, entre o passado e o presente, por onde a vida passada volta a passar novamente. É uma recordação que nos traz gratidão. Eu tenho certeza que os corações dos nossos pastores estão hoje repletos de gratidão a Deus. Gratidão pelo outro, pelo amor que o outro se dedicou a si, pelos momentos maravilhosos, pelas vitórias alcançadas. Muitas sim foram as lutas, mas muito mais as vitórias, a presença de Deus em todo momento, a direção de Deus, a orientação do Senhor, o conforto e a consolação do Senhor, o suprimento das necessidades, a abertura de mares de dificuldades. É uma recordação maravilhosa que nos enche de louvor e de agradecimento ao nosso Deus. Gratidão, sobretudo, pelo nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso sustentador, o Criador e o mantenedor do casamento. Mas nós não devemos olhar somente para o passado, mas olhar também para o presente, para hoje. Enquanto o olhar ao passado, ele deve ser um olhar de gratidão, o olhar para o presente deve ser com determinação. Mas um olhar com determinação de quê? Determinação de continuar a caminhada. Determinação de que vão chegar juntos lá no ponto final. Vão entrar juntos no céu. Vão estar juntos ali para subir na vinda do Senhor Jesus quando Ele voltar para buscar o seu povo. É o tempo presente. E no tempo presente, essa determinação envolve
continuar sendo fiel ao outro, continuar servindo ao outro, continuar enchendo o outro de carinhos, continuar apoiando o outro, continuar investindo no outro, continuar aperfeiçoando o amor descrito aqui em 1 Coríntios, que acabamos de ler. Tenho certeza de que os nossos aniversariantes estão cheios de determinação para avançar para o alvo da soberana vocação. Glória a Deus. E o terceiro olhar, um olhar para o futuro. Olhar para o passado evoca gratidão. O olhar no presente com determinação e olhar para o futuro com esperança. Esperança da vitória completa. Esperança é a crença na possibilidade da realização de algo que se deseja. A esperança leva os verdadeiros amantes a acreditarem que um futuro lhes trará dias melhores em sua relação conjugal. Cada dia melhor do que o outro. Isso contribui para o crescimento emocional e espiritual de cada cônjuge, dando-lhe confiança para enfrentar possíveis turbulências no futuro. E em quarto e último lugar, um olhar para a palavra de Deus com disposição de obedecê-la. E agora nós vamos voltar para Coríntios, capítulo 13 que lemos. Um olhar para a palavra de Deus. Nós vimos aí no versículo 4 que o amor é paciente e bondoso, que o amor não arde em ciúmes, que o amor não se envaidece, que não é orgulhoso. E vem uma pergunta agora: que amor é esse? Que não é orgulhoso, que não prejudica a pessoa amada, um amor que é paciente. Que amor é esse? Paulo escreve aqui utilizando a palavra ágape. Mas eu tenho uma notícia aqui para vocês, para complicar um pouco a situação. Na língua grega existem em torno de 16 palavras que são traduzidas como amor para o português. Por isso que vem a pergunta: que amor é esse? Eu já respondi que é o amor ágape, não é? Mas tem muito mais. Eu talvez vou citar aqui umas 5 ou 6 ou 7. Por exemplo, tem filia, que é o amor amizade. Tem filos, que é o amor que confia. Tem o eros, que daí vem a palavra erótico, o amor erótico. Tem o ludus, aí vem lúdico, amor brincalhão, alegre. Tem o pragma, amor pragmático. Tem a mania, é mania mesmo. É um tipo de amor na língua grega. Daí vem a palavra maníaco, que é o amor controlador, escravizador e explorador. E aí vem: que amor é esse de Coríntios? É o mania? Não, é o ágape. Muitas pessoas têm dito o seguinte, que o ágape é o amor de Deus. Sim, é o amor que a Bíblia descreve, que Deus amou de tal maneira, e o HP está no passado lá, Deus amou. Mas o ágape, ele não é um amor só de Deus. Interessante. O ser humano, ele pode amar, exercer o amor ágape numa relação, e às vezes até um ateu pode fazer isso. Olha aí, não é exclusivamente de Deus, mas quando se fala em relação a Deus, o amor vai ser sempre o ágape, que é um amor intenso, que é um amor profundo, um amor sincero, um amor exclusivo. E é esse o amor que deve existir no casamento. O amor é paciente. Que amor que é paciente? Quando se vê
alguém impaciente com o seu cônjuge, essa pessoa tem amor para com o cônjuge? Tem, mas não é o ágape, não é o amor com o qual Deus deseja e quer que um cônjuge ame o outro. O amor que Deus quer que nós nos amemos mutuamente é o amor ágape. O ágape é que é paciente, esse ágape é que é bondoso. E o que é bondoso? Quem é bondoso? Aquele que pratica bondade. É aquele que não arde em ciúmes, porque o eros vai arder em ciúmes, é um tipo de amor. O mania vai arder em ciúmes. Mas o amor que nós precisamos de dedicar uns aos outros, principalmente no casamento, é o ágape, porque ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não se conduz de forma inconveniente. O eros vai conduzir de repente, de forma inconveniente, mas o ágape nunca. Ele não busca os seus interesses. No versículo 6, versículo 5. Ele não busca os seus interesses. Enquanto o eros olha para o seu umbigo, quer ajeitar tudo em função de si, para satisfazer o seu próprio ego. Mas o ágape, ele está preocupado com a pessoa amada, com o bem da pessoa amada, e em favor dessa pessoa amada, ele abre mão até de suas preferências, porque é o ágape. E esse ágape que precisa de dominar as nossas vidas, não somente no relacionamento conjugal, mas no relacionamento com qualquer pessoa e com os amados irmãos, com a comunidade. Muito bem. Esse amor não se irrita. O maníaco, o mania irrita, mas esse não. Ele não se ressente do mal, não guarda rancor, não guarda ressentimento, né, pastor? O ágape não guarda ressentimento. Outros guardam, mas esse não. O amor não se alegra com a injustiça, o ágape, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Espera o tempo certo, o momento certo, tudo suporta. Queridos, portanto, o ágape é o amor que constrói o casamento na rocha. E eu gostaria que fosse colocado agora, Mateus 7, capítulo 7, versículos 24 e 25. O amor ágape, o amor que constrói a sua casa, o casamento na rocha. Portanto, quem ouve Jesus dizendo, estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. O ágape constrói o casamento na rocha, em Jesus. Glória a Deus. Vem tempestades, ventos fortes, mas o casamento não sucumbe. Permanece firme, desafiando o tempo. Que assim continue sendo o casamento dos nossos pastores Pedro e Ana Botelho. Que assim sejam os nossos casamentos e os casamentos futuros dos nossos filhos e filhas aqui da comunidade e no mundo afora. Que Deus nos abençoe no nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém.